Eu sou o Éricles e quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Aqui você aprende técnicas e macetes de design e Illustrator. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like nesse vídeo. O vídeo de hoje vai ser nosso segundo vídeo sobre esportes. No vídeo anterior eu trouxe o logo da Cloud9 e dessa vez vai ser de um time brasileiro, o time da PEN. O logo da PEN Game foi criado pelo designer Walter Matos e eu vou deixar o projeto completo do Behance aqui na descrição. Mas antes de começar aqui na tela do meu Illustrator, só quero deixar claro uma coisa. O processo que eu estou utilizando para a execução desse logotipo não é o mesmo processo que o Walter utilizou para conseguir encontrar a forma que ele fez. Porque nem tem como eu olhar para um logo e falar que o processo foi exatamente esse, porque eu não conheço o estilo do designer muitas vezes, eu não sei como é que ele pode encontrar determinada solução, se há ajuste ótico envolvido, que também é um detalhe muito importante, mas eu espero que a partir dessa análise aqui, você aprenda muito sobre como aplicar geometria no Illustrator. Vamos para a aula? Com a tela do meu Illustrator aqui aberta, eu vou invocar a minha Rectangle Tool com a tecla de atalho M, vou dar um clique na tela e criar um retângulo de tamanho 600 por 600, certo? Vou centralizar ele a tela e diminuir a espessura desse stroke aqui para 0,5 ou 0,2. Venho aqui em Object, Path e Slip into Grid. E é interessante que esse logotipo pode causar para você alguns questionamentos, como por exemplo, cara, como é que eu vou fazer um logotipo de grids diagonais, por exemplo? E eu posso falar para você que existem várias formas de você criar um logo com grids diagonais. Você pode criar, por exemplo, ele todo regular, ângulo regular, ou seja, 90 e 0 grau, e depois fazer a rotação que você deseja. Você pode já criar o grid modular inclinado, tanto pela Slip into Grid, como também copiando uma distância igual para as linhas e colunas. Ou você pode criar regular na Slip into Grid e depois fazer a rotação através do Share. Por exemplo, vamos supor que eu monte aqui um grid 10 por 10 e quero fazer com que ele tenha inclinação. Eu vou clicar com o botão direito em cima do grid todo selecionado, Transform, Share aqui embaixo e defino um Share Angle. Essa é uma das formas da gente conseguir criar grids diagonais, onde a gente consegue definir uma distância igual para as linhas e uma distância igual para as colunas também. Apertar Cancel aqui. Vou apertar então Ctrl Z. Agora voltar aqui para Object, Path, Slip into Grid. E vou criar um grid modular 15 por 15, que eu posso utilizar as rows, o scroll do mouse para poder aumentar o número de linhas ou diminuir também. E aqui também para colunas, 15 por 15. Eu sei que o tamanho do meu módulo vai ser de 40 pixels. Aqui o total está 600. Posso apertar OK. E vou renomear essa layer para grids. Posso bloquear a visualização dela aqui e criar uma nova layer que eu vou chamar de guides. E para começar a construção das nossas guides aqui, eu vou, antes de tudo, mudar a espessura para 1 ponto e trabalhar primeiro com as horizontais. Posso chegar aqui no centro do meu grid com Shift Alt, Shift para que ele mantenha o eixo totalmente horizontal e Alt, para que aquele primeiro clique seja definido como centro, e vou desenhar um pouco maior aqui. Vou dar uma distância de 2 módulos para criar o outro, distância de um módulo para criar o de baixo. Vou repetir aqui os 2 módulos, um módulo de novo, e para finalizar, 3 módulos. Então, a sequência que eu estou colocando aqui, né? Criei o primeiro no topo do grid, distância de 2 módulos, um módulo, outro, 2 módulos, um módulo, outro, e para finalizar, 3 módulos. Essa aqui é a base do nosso logotipo e esse aqui é o topo. E agora eu vou criar as diagonais. As diagonais elas têm ângulos de 75 graus e 305 graus. Então eu posso chegar aqui com a minha Line Segment Tool, dar um clique na tela em qualquer lugar. Vou colocar o comprimento da minha linha para 800 pixels e colocar aqui 75 para ter essa inclinação. E a relação que a gente vai criar desse grid modular e as nossas linhas vai ser relação de começo. O ponto inicial desse segmento de linha vai ser pautado nos nossos módulos. Como por exemplo, eu vou alinhar o ponto inicial dessa linha aqui, a base desse módulo, certo? E está aparecendo para mim umas linhas rosas e intersect por conta da minha Smart Guides. Se a sua não está ativa, você vem aqui em View, Smart Guides, ou você consegue ativar e desativar com a tecla de atalho Ctrl U. Aqui eu alinhei o quarto módulo da segunda linha de baixo para cima e vou posicionar os outros. Aqui eu posso arrastar com Alt Shift para conectar esse no final desse módulo, certo? Módulo, lembrando que é a menor unidade de um grid modular. Então, cada quadradinho desse aqui é um módulo. Eu estou fazendo a relação das partes desse logotipo através desses módulos aqui. Vou pegar o próximo e criar aqui, alinhado ao topo à esquerda desse módulo aqui. Vou colocar um módulo de distância até conectar aqui. Eu acho que conectou, vamos ver. Apertar Ctrl Y para mudar o modo de visualização. Ctrl 0 para dar um Fit Artboard. E o último é com 2 módulos de distância, conectado aqui. Alinhado à base esquerda desse terceiro módulo da direita para a esquerda da nossa terceira linha. Lembrando que esse processo não é necessariamente o processo que o Walter utilizou para encontrar essa forma aqui. A partir de uma análise, eu achei que faz sentido utilizar esse processo e com esses grids especificamente. Agora o que a gente vai fazer é posicionar as outras diagonais de 305 graus. Posso clicar aqui, defino como 305,
colocar o comprimento 800 também e posicionar ele relacionado ao meu grid modular. Esse aqui eu vou colocar no mesmo ponto onde está a nossa terceira diagonal de 75. Posso encostar aqui, aparecer intersect, conector e conector a base. E o próximo vai estar aqui, um módulo acima do ponto da nossa quarta diagonal, que é essa aqui. Pode parecer que o logotipo ainda não tomou forma, mas quando eu inserir as elipses aqui vai ficar muito mais claro para a gente o que está acontecendo. Para inserir as elipses eu vou também criar relações com o nosso grid modular, como tem uma curvatura aqui, tem uma curvatura aqui embaixo e tem uma curvatura aqui dentro. E para isso eu vou utilizar meu próprio grid para determinar o tamanho dessas elipses. A de cima aqui eu vou ter um tamanho de 3 módulos e meio, que conectou com o centro, certo? Vou posicionar onde eu quero que ela esteja, mas lembrando que eu não vou utilizar bolhômetro para conectar ela a essas duas linhas aqui, por exemplo. A gente vai utilizar técnicas de geometria, beleza? Para não ter problema com a Shape Builder ou com a Pathfinder na hora da gente combinar as formas. E aqui eu só esqueci de uma linha, que é essa aqui. A sequência é 2, 1, 2, 1, 1. E essa aqui, como tem distância de 3, a gente vai descer só essa horizontal, certo? A elipse que faz essa curvatura aqui embaixo tem a distância de 4 módulos e meio, então posso contar aqui, ó, 2, 3, 4 e meio. Eu vou posicionar aqui ela mais ou menos onde ela vai ficar, que é aqui. E a nossa última elipse que tem a distância de 1 módulo e meio. Posso colocar um módulo e meio, ver se conectou aqui certinho, conectou. E posicionar onde eu acho que ela vai estar, que é aqui, só para conseguir organizar. Aí você pode estar se perguntando, Ericles, para que ter esse processo que é mais trabalhoso? A gente precisa, para ter um logotipo consistente, que apareça visualmente interessante, ele precisa criar relações entre as partes. As partes precisam se relacionar de alguma forma e, graças à geometria e à matemática, a gente consegue criar essas relações de maneira muito mais simples, porque se eu fizesse só no olho conectando as formas, não poderia garantir que a distância de um com o outro seria a mesma coisa, que o espaçamento utilizado ali seria a mesma coisa, porque eu estou utilizando muito mais um feeling do que uma ferramenta que traz para mim uma precisão muito maior. Mas existem algumas exceções, como por exemplo o logo da PEN, o logo do Google, onde é preciso fazer ajuste óptico por conta dos pontos de contato e que o designer responsável achou que era interessante fazer aquele tipo de ajuste. Não tem uma regra clara em relação a isso. E eu quero te ensinar nessa aula aqui a você ter maior controle sobre os seus resultados, você controlar o que é possível controlar. Porque, por exemplo, o ajuste óptico é uma coisa que não tem uma regra específica quando você utilizar ou como você vai utilizar esse ajuste óptico. Mas a geometria em si, você precisa colocar na sua cabeça que é criar relações, criar formas consistentes e ter coesão compositiva. E coesão compositiva é justamente tudo isso que eu estou fazendo. As coisas se relacionam entre si. E voltando para cá, a gente vai posicionar essas elipses que eu vou deixar com outra cor, só para indicar que elas não estão no lugar correto delas. Vou colocar aqui da cor vermelha e fazer o seguinte. Eu vou conectar essa aqui primeiro. Vou selecionar essas duas retas onde ela vai se tangenciar. Vou apertar Ctrl C e Ctrl F e mudar a cor. Vamos colocar um azul e vou movimentar elas paralelamente à distância de um raio, para conseguir encontrar o centro dessa elipse aqui. Eu sei que o tamanho dela é 140, então o que eu vou fazer? Vou selecionar essa linha. Com a Move Tool selecionada, eu vou apertar Enter e fazer o seguinte, brincar com Angle e o Distance. Já que eu sei que o ângulo dela é 75, eu vou somar com 90 para que eu consiga uma perpendicular, um sentido perpendicular, para conseguir essa reta paralela. O Distance é 140, que é o tamanho total da minha elipse, e eu divido isso aqui por 2, para conseguir encontrar o raio. Posso apertar OK aqui. Embaixo eu faço o mesmo processo. Como eu sei que a distância é de 70, eu poderia chegar aqui com Shift e seta direcional para baixo 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas poderia fazer o mesmo processo, que é apertar Enter e setar aqui no vertical 70 pixels, certo? Aqui dessa vez eu achei mais rápido fazer da outra forma. Vou apagar essa elipse, eu não vou posicionar ela aqui porque a Smart Guides não entende necessariamente que eu quero conectar o centro a intersecções. Vou selecionar outra forma preta para a próxima forma que eu desenhar já capturar essas propriedades. L para invocar a minha Ellipse Tool. Nessa intersecção aqui, Alt, clico e coloco 140. Perfeito, posso apagar as minhas linhas de marcação e essa elipse já está posicionada, faltam as outras duas. E para elas vai ser o mesmo processo, vou selecionar aqui essas duas diagonais, Ctrl C, Ctrl F, mudar a cor para azul e vamos entender aqui qual o tamanho dessa elipse, 180. Selecionar essa linha, eu sei que tem 75 o ângulo dela, vou somar 90 para ter a minha perpendicular, é 180, divido por 2 e consigo o meu 90. Posso apertar OK aqui, só confirmar, 180, beleza. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Facilita para mim fazer isso. Posso apagar essa elipse, selecionar outra forma preta, L para invocar a minha Ellipse Tool. Na Intersect, Alt, clico, 180. E agora eu vou apagar as minhas linhas de marcação aqui. Para agora eu conseguir posicionar a minha última elipse, que vai tangenciar essa e essa linha aqui. Ctrl C, Ctrl F. Mudo a cor.
Qual o tamanho dela? De 60. Então posso chegar aqui, ó, na diagonal, com a Move Tool selecionada, Enter, 75 mais 90, aqui é 60 dividido por 2, que dá 30, posso apertar OK. E aqui, como é 30 só no sentido para cima, e lembrando que eu estou utilizando isso porque essa minha linha ela está no ângulo regular, o ângulo de 0 grau. Se eu utilizo a seta direcional para cima e para baixo, eu estou criando uma paralela com ela. Seria o mesmo processo se eu tivesse uma linha totalmente vertical, 90 graus. Se eu estivesse utilizando a seta direcional para o lado e para o outro, eu estou criando uma reta paralela com ela. Beleza? No caso da diagonal, não é assim que vai acontecer. Você não vai pegar uma diagonal, por exemplo, essa aqui, vou copiar, né? Ctrl C, Ctrl F, jogar para o lado, imaginar que eu estou movimentando 30 pixels, porque não acontece dessa forma. O que acontece, nesse caso, é o seguinte. Vou colocar minha vertical aqui e colocar uma cópia dela aqui. O sentido de movimentação é o sentido perpendicular, que a gente consegue através da seta direcional, caso a linha seja 90 graus. Quando eu mudo essa realidade para totalmente deitado, o sentido de movimentação é vertical, perpendicular, horizontal. Caso eu faça uma mudança nisso, eu não tenho uma seta no teclado que tem um ângulo de 321, tanto. E eu vou utilizar as ferramentas do Illustrator para me proporcionar maior precisão. Nesse caso, a movimentação aqui aconteceu de 88 pixels nesse sentido, perpendicular. A gente conseguiu uma reta totalmente paralela a ela. Posso apagar isso aqui. E eu estou falando isso porque eu vejo muito designer errando na mesma coisa. Eles acham que a movimentação com a seta direcional funciona para elementos de inclinação, seja 20 graus, 30 graus, tudo que não é 0 e 90 graus. O esquema é muito diferente. O esquema é muito diferente justamente por esse fator que eu te expliquei aqui. Voltando aqui para a nossa elipse, eu tenho que movimentar outro 30 pixels para cima. Estou utilizando um Shift para que seja múltiplo de 10. Então, 10, 20, 30. Posso apagar essa elipse aqui. Seleciono qualquer coisa preta da minha artboard. L para invocar a minha Ellipse Tool, Alt na intersecção 60, 60. Posso apagar as minhas linhas de marcação e ela tangenciando certinho essa linha e essa linha. Todas estão tangenciando certinho. Beleza? As nossas guides estão prontas. Eu vou duplicar essa layer com Alt, clique e arrasta aqui para criar a nossa layer Final. Vou colocar em letra normal aqui. Ocultar a visualização das nossas guides e dos nossos grids. Agora o que eu vou fazer é utilizar a minha Shape Builder para poder conectar essas formas aqui. Shift M, eu consigo invocar Shape Builder. E para você entender mais como utilizar essa ferramenta, eu tenho um vídeo específico sobre Shape Builder que eu vou deixar aqui no card. Vou conectar essa parte de cima aqui, que eu já sei que é assim. Aqui eu sei que o processo é assim. Tem um triângulo que é isso aqui. E aqui eu vou conectar a esse do lado aqui. Já pegou a minha curva aqui, fez o corte certinho. Vou dar zoom para poder somar as partes que eu esqueci. E agora eu vou selecionar o que eu quero, o que eu preciso para esse logotipo e excluir o que eu não quero. Posso clicar aqui, Shift, seleciono outro. Shift e seleciono o triângulozinho aqui. Ctrl X para recortar e colocar na área de transferência. Ctrl A para selecionar tudo. Delete. Ctrl Shift V. Pronto, posso apertar Shift X para inverter tudo que era stroke em fio. Esse aqui é o nosso projeto. E agora visualizar as nossas guides. Para ver se está tudo certinho. Perfeito, os nossos grids também. E tá tudo certinho. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal. E se esse conteúdo é útil para alguém que você conhece, compartilhe o vídeo com essa pessoa. E nos vemos no próximo vídeo.